Ótimo. Agora foi. Olha aí, ó. Estão lembrando agora o que a gente estava vendo? Então, para a gente fazer uma conexão com aquilo que a gente viu algum tempo atrás, que a gente ficou um tempo parado aí, nós estávamos vendo transporte entre membranas, nós chamamos isso. Transporte entre membranas é como que as substâncias entram na célula e saem da célula. Lembrar um pouco? Vamos lá. Então, o que nós temos ali, ó? Está escrito ali para nós, ó. Transporte passivo, certo? E aqui embaixo está escrito transporte ativo. Quando a gente fala que é um transporte passivo, ou seja, vai entrar na célula ou vai sair da célula passivamente. Então, sem gastar o quê? Energia. Pode falar, minha letra é linda, gente. Ó, tá? Ficou muito bom. Então, o transporte ativo é o quê? Com gasto DTP. de ATP. Muito bom, galera. Ó. E ATP o que é? ATP é energia. Ok? Então, se for passivo, não gasta. Se for ativo, vai gastar. Tá ok? Tá chegando mais um aí para acompanhar a nossa aula, beleza? Então, voltando lá. Vamos continuar. Então, a gente viu o seguinte. Nós vimos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Isso é transporte passivo. Então, vai acontecer tudo sem gastar energia. Lembrando, osmose é transporte de quem? Água. Somente água. Então, como é que a água entra na nossa célula? Como é que a água sai? Vamos tentar pensar numa situação prática. Você tomou café hoje de manhã, sim ou não? Sim. Espero que sim, né? Eu Ainda tomei, não. estou com a minha água aqui do lado. Beleza, você... Daqui a pouco eu tomo. Isso. Você toma uma água aí, e essa água vai para o teu estômago, essa água passa para o intestino. No intestino, que é um tubo feito de células, essa água tem que entrar para o meu corpo, ok? Tem que entrar para o meu corpo, para ir para as células, para ir para a minha corrente sanguínea. Como é que acontece isso? Como é que a água sai de dentro do teu intestino e vai para dentro das tuas células? Por osmose. Então tá aí um exemplo bem bacana para você entender na prática o que acontece. Você tomou água, mas como é que ela entra? Ela entra por osmose. Agora, você comeu um pedaço de pão, ok? Nesse pão você vai ter açúcar, você vai ter sais. Como é que esse açúcar, esses sais e os outros nutrientes entram nas minhas células do meu intestino e depois vão para a corrente sanguínea? Através de difusão simples ou difusão facilitada. Então, a osmose é de água. Difusão simples e facilitada, e também o transporte ativo, a gente diz que são de substâncias que nós temos um nome lá, é o seguinte, ó. Comecei a me atrapalhar já. Podem rir, não tem problema. São os solutos. O que são os solutos? Os sais minerais, os açúcares, as gorduras, tudo que não for água, que é o solvente, tá? Que é o solvente, a gente chama de soluto. Vamos lá. Pensamento na prática. Você comprou um pacotinho de suco, ok? Daqueles bem... Sabe aquele lá do pinguim, do urso polar, aqueles pacotinhos pequenininhos, que é só tinta quase? Você comprou um pacotinho daquele e colocou numa jarra d'água, ok? O que tem dentro do pacotinho, o que é? É soluto ou é solvente? Muito bem, é soluto. E o solvente quem é? A água para você fazer o suco. Então, a parte líquida é o solvente. A parte não líquida é o soluto. O solvente faz o quê, galera? O nome já está dizendo. O solvente dissolve o que você jogar nele. Aí depende que solvente você usa. Qual que é o nosso solvente? Exclusivamente o solvente dos seres vivos. Ou seja, os seres vivos só tem um solvente. Quem quer? É a água. Isso, pensa só. Álcool é solvente? É solvente. Acetona é solvente? É solvente. Sei lá, clorofórmio é solvente? É solvente. Mas nós temos isso no corpo?
Não. Então, o nosso solvente, o que que é? É a água. E o restante é tudo soluto. Aí, o meu transporte pode ser por estruturas, proteínas canais ou proteínas carreadoras. Vão formar passagens, como se fossem portas na minha membrana, que a gente já vai ver no próximo desenho. Ou o meu transporte vai ser do tipo ativo, com gasto de energia, e eu vou ter uma estrutura especial para fazer isso. Então, aqui no meu slide está mostrando para você. Difusão, que é chamada de difusão simples, passa pela membrana. Ah, professor, eu não lembro da membrana. Então, vamos lembrar. Lembra que a membrana é assim, ó? Aí nós temos um fosfolipídio. E daí nós temos duas camadinhas de fosfolipídios. Uma camada, outra camada. E isso daqui, o que que é? Relembrando, ó, é o envoltório da minha célula. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Qualquer coisa, vocês falam comigo. Ó, essa estrutura que está desenhada aqui, ó, como um risco, na verdade, ela é desse jeito aqui, ó. Ok? Então, as minhas moléculas, elas podem passar aqui pelo meio e ir lá para o outro lado da minha membrana. Ou eu vou ter uma estrutura igual a essas daqui e essas daqui para ajudar a passar. Então, aqui, ó, você está vendo que formou um canalzinho aqui, ó? Tá, e o que que é esse negócio roxo que eu estou marcando aqui? É o canal proteico. É uma proteína canal. E do lado aqui, o que que nós temos? O do lado ali, o que que vocês acham que é? Se um é proteína canal, o que que é o outro? O outro é uma permease. Tá ok? Uma permease. Estão conseguindo entender? Que às vezes tem ajuda, às vezes não tem ajuda. Na verdade, depende do tamanho da minha molécula. Se a minha molécula for pequenininha, igual essas daqui, ó, ela vai passar. Se as minhas moléculas não forem tão pequenas, forem maiores, elas não vão conseguir passar e elas vão precisar de ajuda, como, por exemplo, de uma proteína canal. Ou vão precisar de ajuda de uma maquinaria mais especial, ainda chamada de permease. Como é que isso acontece? Nós chegamos a falar disso, por isso que eu estou indo mais rápido, tá? Não se preocupem, tá, gente? Não estamos aqui para correr. Então, lembra que a gente viu isso daqui? E daí nós temos aqui, ó. Isso daqui, ó, é a minha membrana desenhadinha aqui, ó. Desculpa que ficou meio estragado aqui. Vamos apagar. Aqui, ó, é a minha membrana. Ok? Minha membrana. E eu estou representando a parte fora da célula e a parte dentro da célula. Perfeito, gente? Aqui, ó, eu tenho uma concentração. O que é concentração? Quantidade de soluto. Se uma solução é mais concentrada, significa que ela tem mais soluto. Se a minha solução é menos concentrada, significa que ela tem menos soluto. Vamos lá, voltamos para o suco. Eu pego um pacotinho de suco para fazer 1 litro de suco, ok? Se eu coloco meio litro de água só, a minha solução vai ficar muito concentrada, né? Não vai ficar muito doce o suco. Então, ele está muito concentrado. Tem muito soluto para pouco solvente. Se eu coloco 1 litro, que é o indicado, para o meu pacotinho que eu comprei, ele vai ficar com uma solução mediana, ok? Equilibrada. Se eu pego esse pacotinho de 1 litro, só que daí eu tô lá na minha galera, lá a gente vai tomar um tererê. Eu fiz um suco de limão para pôr no tererê. Só que daí chegou mais um, era para ser em 5 pessoas, a gente ficou em 7. E eu não tenho mais suco. Eu coloco mais água. Esse meu suco vai ficar forte ou fraco? Ele vai ficar fraco. Por quê? Porque eu diminuí a concentração do meu suco. Ou seja, eu coloquei muito mais solvente. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui tem uma solução mais concentrada, uma solução mais equilibrada e uma solução pouco concentrada. Tá ok? E daí vocês estão vendo que as substâncias estão passando para o outro lado? As substâncias estão passando para o outro lado e
Aonde que você consegue ver? O que você está conseguindo perceber aqui? Você está vendo que gradativamente as substâncias vão passando de um lado para o outro pela membrana, até o lado de fora ficar igual ao lado de dentro, até ficar em equilíbrio. A gente já deu esse exemplo. Provavelmente você já viu uma lesma, provavelmente você já teve a experiência de jogar sal nela. Você enche de sal na lesma, o que acontece com a lesma? A lesma vai acabar derretendo, correto? O que vai acontecer? O meu sal vai puxar tudo a água para fora da lesma. E o sal, ao mesmo tempo, vai estar entrando na minha lesma. Ou seja, o sal, ó, isso é muito interessante, galera. Presta atenção aqui, ó. O sal puxa a água. Vamos melhorar. O soluto puxa a água. E a água puxa o soluto. Então, vamos lá. O que acontece? Vou anotar aqui, ó. O sal, ou os sais, eles vão para onde tem água. Ok? E a água, ela vai para onde tem sais. Então, acontece os dois movimentos ao mesmo tempo. Água para onde tem sal, sal para onde tem água. Até quando? Até que isso entre em equilíbrio. E é desse jeito que a tua célula vai ganhando. Vai ganhando água, vai ganhando substâncias, sais minerais, proteínas, carboidratos. Desse jeito. Sempre da onde tem mais. Ó, isso é muito importante, galera. Ó, da onde tem... Façam as anotações de vocês. Da onde tem mais para onde tem menos. O que eu quero dizer com isso? Aonde está sobrando para onde está faltando. É só você olhar esse desenho. Aqui tem bastante soluto. O que o soluto vai fazer? Vai passar para o outro lado. Ó, tá vendo? Ele está passando para o outro lado. Até ficar em equilíbrio. Ok? Entenderam como é que funciona? Vocês já perceberam, por exemplo, que você passa alguma coisa na tua pele, um creme, por exemplo. Gradativamente, a pele vai bem lentamente absorvendo, porque nossa pele é praticamente impermeável, mas gradativamente vai absorvendo. O que está acontecendo? Isso que a gente está vendo aqui nesse exemplo. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o nosso último exemplo desse assunto que a gente está recapitulando. Isso aqui, o que é? Isso é uma bomba. Você está vendo que tem aqui, ó, ATP? Então, eu tenho que bombear substâncias. Bombear substâncias de um lado para o outro da minha membrana. Aí, ó, ele está bombeando o quê? Está bombeando esses quadradinhos. Mas ele está bombeando da onde? Da onde tem menos para onde já tem mais. Então, da onde está faltando para onde está sobrando. Então, eu vou ter que forçar isso. Para eu forçar, eu preciso gastar energia. Ok? Beleza? Então, esse nosso slide de agora é uma bomba. A gente chama de bomba. E nós temos a bomba de sódio e nós temos a bomba de potássio. Essa bomba funciona ao mesmo tempo, bombeando sódio e potássio para dentro e para fora da minha célula, para manter um equilíbrio, ok? Agora lá, isso aqui já é novidade. Agora nós vamos falar de novidades. Isso aqui a gente não viu na última aula. Mas é muito legal pelo seguinte, galera. Esse sistema de transporte que você está vendo agora, essa forma de transporte que nós estamos vendo agora, se chama transporte de massa ou englobamento, tá? Transporte de massa ou englobamento. O englobamento, ele pode ser de substância sólida e pode ser também de substância
líquida. Ok? Se for, presta atenção, galera, ó, se for um englobamento ou um transporte de massa de substância sólida, nós chamamos de fagocitose. Ok? Se for um transporte de substância líquida, se for um transporte de substância líquida, nós chamamos de pinocitose. Ok? Então, se for uma substância sólida, é fagocitose. Se for substância líquida, a gente chama de pinocitose. Tá, mas vamos lá, vamos para a prática que é que mais interessa. Por que isso é importante? O nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, uma das estratégias que ele usa para defender a gente de qualquer organismo patogênico. Organismos patogênicos são organismos que provocam doenças. Pode ser um vírus? Pode. Pode ser uma bactéria, que é o que a gente estava conversando antes da gente parar um pouquinho, que nós estávamos falando lá da bactéria causadora da peste bubônica. Então, pode ser ela? Pode ser esse vírus que nós estamos circulando agora? Pode ser um protozoário? Pode ser um fungo? Pode. Qual é a primeira coisa que o nosso organismo faz? É tentar pegar esse cara e fazer exatamente o que o desenho está mostrando, ó. Ele reconhece o invasor, que é a nossa bactéria aqui, gruda nesse invasor, reconhece ele, que ele não é um cara que faz parte do nosso organismo, e depois o que ele vai fazer? Ele vai dar um abraço, ó. Tá vendo aqui que ele está crescendo um bracinho até fechar e colocar ele dentro do citoplasma? Conseguem perceber isso? Então, as nossas células vão fazer o quê? Vão reconhecer os invasores e vão defender. Isso a gente chama de sistema imunológico inespecífico. Tá? Ou seja, ele funciona do mesmo jeito para qualquer organismo que acabe entrando dentro de você. Ah, professor, eu estava aqui, fui ajudar a limpar o pátio aqui e pisei numa tábua e tinha um prego. Certo? Esse prego estava sujo e tinha a bactéria causadora do tétano. Ok? Essa é a maior preocupação quando você pisa num prego enferrujado ou sujo. Ah, então vem da ferrugem? Não, na verdade tem que ter a bactéria causadora, tá? Entrou no teu organismo. O que o meu organismo automaticamente vai fazer? Essas células de defesa estão circulando no meu organismo como se fossem investigadores, a polícia dentro do nosso organismo, e vão ficar correndo atrás, procurando esses invasores. Quando achar, ele vai fazer isso que você está vendo aqui. Vai acoplar, colocar para dentro do seu citoplasma e vai, no último passo aqui, ó, no último passo, vai destruir esta estrutura. Beleza? Entenderam como é que funciona? Então imagine assim, o seu sistema imunológico é extremamente eficiente. A primeira coisa que ele faz é isto. Entrou alguém, ele vai tentar achar, vai colocar dentro do seu citoplasma para tentar destruir. Tá bom? Beleza? Então olha aqui, ó. Nós temos de novo o exemplo, ó, fagocitose e a pinocitose. O que muda de um para o outro? Só aqui substância sólida e aqui substância líquida. Então, o que vai acontecer? A minha membrana, a minha célula vai abraçar ela. Esse invasor, essa partícula de sujeira. Pensa assim, ó. Alguém já quebrou o braço aí? Se você quebrou o braço, muitas vezes o que acontece? Tem pedacinhos de ossos que ficam dentro do organismo ali. E também, muitas vezes, machuca e sangra. O que o meu organismo faz? Ele começa a fagocitar e pinocitar essas substâncias. E vai digerindo até limpar. Ah, eu levei um tombo, bati o braço em algum lugar, ficou roxo. Teve o sangue, saiu do meu vaso sanguíneo, caiu no meio dos meus tecidos, ficou roxo. O que o meu organismo vai fazer? Vai começar a fazer a limpeza.
Como? Através de fagocitose e pinocitose. Por isso que está roxo, aí vai ficando meio avermelhado, vai ficando meio esverdeado, amarelo até sumir. Tá bom? E nós temos também um negócio bastante interessante, que está se falando bastante agora, né? Que é os reconhecedores aqui, ó. Nós temos estruturas que são os receptores. Esses receptores são os caras que vão ser capazes, são moléculas químicas que nós temos, estruturas químicas que nós temos na superfície das células, que vão reconhecer quem são os invasores para depois jogar para dentro do meu citoplasma. É aqui uma das linhas de pesquisa que a gente tem de defesa contra vírus, contra bactéria, que daí a gente pega e reconhece esses caras e a gente produz vacinas para a gente poder se defender das doenças, que é o que a gente está vendo hoje. Tem 100 e poucas vacinas sendo desenvolvidas para esse problema que a gente está tendo. Beleza? E aqui está mostrando o caminho contrário. Vocês estão percebendo? Ó? Lá, nos 2 slides anteriores, nós estávamos entrando na célula. E aqui nós estamos mostrando saindo da célula. Então, esse processo se chama exocitose, tá? Enquanto que o outro chamava-se endocitose. Endo, dentro. Exo significa fora. Substâncias que foram utilizadas dentro da minha célula ou produzidas dentro da minha célula, mas que precisam sair da minha célula. Agora você tem que pensar assim, ó, você é feito por um monte de células, correto? As minhas células estão usando substâncias e também estão produzindo substâncias dentro da célula. E também sobram substâncias dentro da célula que eu preciso jogar fora. Então eu não posso estocar tudo dentro da célula. Então eu também tenho substâncias que saem da célula. Ou seja, essas substâncias podem ser secretadas ou excretadas. Vocês sabem, por um acaso, a diferença? Excreção e secreção. Qual será que é a diferença? É a mesma coisa? Não. Então vamos lá. Uma excreção é algo que eu já utilizei na minha célula e eu estou jogando fora. Eu não preciso mais. A gente excreta através da urina. Tá, mas o que compõe a urina, substâncias que estão na urina, vieram da onde? Da corrente sanguínea. Ah, tá, mas antes de estar na corrente sanguínea estava onde? Dentro das células. Aí o que aconteceu? Eu não preciso mais, igual está mostrando aqui, ó. Eu não preciso mais, eu coloco numa bolsinha e jogo para fora da minha célula. Jogou para fora da minha célula, a minha corrente sanguínea vai coletar isso. E vai jogar fora através da minha urina e do meu suor. Então, excreção é algo que eu já utilizei dentro da minha célula e estou jogando fora. Ok? Secreção é alguma coisa que eu produzo nas células e eu ainda vou utilizar. Então vamos lá de novo. Excreção, eu já utilizei e estou jogando fora. Já fez o que tinha para fazer. Secreção é algo que eu produzi e vou utilizar. Bem fácil para você entender. A urina é excreta. Aquilo que está na urina já foi utilizado, eu estou jogando fora, senão vai ficar tóxico para mim. Secreção é um hormônio, por exemplo. Secreção é a saliva, que as minhas células produzem e eu secreto no bolo alimentar na minha boca, mastigo para misturar. Isso é secreção. Tá ok? Entenderam qual a diferença básica? Lembra lá, façam as anotações de vocês aí, tá? E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, todas essas células aqui, ó, são células do nosso sangue. São células que estão intimamente ligadas também à nossa defesa do organismo. Quando a gente fala desse cara aqui, ó, e quando a gente fala desse cara aqui, ó, o macrófago e os neutrófilos, eles são células, olha só, são células do nosso sistema imunológico
especializadas em fazer fagocitose e pinocitose, englobamentos. Então, essas duas células em maior quantidade e também os monócitos, eles fazem o quê? Circulam no meu sangue, circulam nos meus tecidos, procurando invasores e pegando e destruindo. Ok? Aí, o que acontece? Se eles não funcionarem, aí eu vou pedir ajuda para este cara aqui, para este cara aqui e para este cara aqui, ó, que são os linfócitos. Então, quando meu sistema imunológico inespecífico não conseguiu dar conta de um organismo invasor, essas outras células vão funcionar, produzindo anticorpos, reconhecendo célula infectada e destruindo essa célula infectada. Entenderam? Então, uma célula reconhece, a outra produz um exército e a outra tem a capacidade de matar a célula nossa que está infectada, para tentar combater quem entrou no nosso organismo. Então, essa questão de membrana, essa questão de transporte entre membranas está intimamente ligado com o nosso sistema imunológico. Foi isso que eu quis deixar muito claro para vocês, porque a gente precisa dar sentido para aquilo que a gente está estudando. Ah, tá, a substância entra e sai, eu sei, é para nutrição, é para eu produzir uma proteína que vai fazer alguma coisa, é para jogar fora alguma coisa que pode ser tóxico e matar a célula, mas, além disso, esse sistema de englobamento, que é transporte entre membranas também, está intimamente ligado com o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, que é extremamente eficiente. Ah, não sei se é, professor. Então pensa um pouquinho comigo aqui. Quantas vezes por ano você fica doente, galera? Poucas vezes, eu espero. Porque se você fica muito doente, significa que tem alguma coisa errada. Pode ser a tua alimentação, pode ser o teu sono, pode ser a tua hidratação, pode ser que você tenha algum fator genético que está deixando o teu sistema imunológico fraco. Mas o normal é você ter um sistema imunológico que consegue bloquear a maioria dos causadores de doença. Imagina que o ambiente aqui em volta de nós está cheio de bactérias, de fungos, de vírus, circulando aqui, ó, flutuando no ar, nas superfícies e tal. E, mesmo assim, eu consigo me defender bem. Ou seja, primeiro, a minha pele, as minhas mucosas da boca, do nariz, a minha lágrima, tudo isso me defende. Mas se entrar em você, aí essas outras células que nós estamos vendo vão funcionar. Tá ok, galera? Vamos lá, abrindo para perguntas para vocês. Algum questionamento? Alô? Negativo. Nenhum questionamento, galera? Eu perdi o começo da aula, mas depois eu assisto, então tá tudo bem. Então, conseguiram entender como é que funciona essa questão? Conseguiram relembrar, principalmente, hoje foi mais da metade da aula, relembrando as coisas que a gente já tinha visto, né? Eu vou interromper aqui a apresentação. Então, conseguiram entender mais ou menos como é que funciona? Agora a gente vai fazer exercício. Por favor, me procurem no atendimento da terça-feira. Vão fazendo os exercícios, galera, porque assim vocês ficam ativos, assim a gente vai cumprindo com uma parte da carga horária que a gente não está conseguindo fazer presencialmente. Isso vai ajudar todo mundo lá na frente, tá bom? Um abraço para vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato que eu estou à disposição, tá? Um abraço, gente.